Tudo bem, meus amigos, minhas amigas, meus queridos e minhas queridas. Eu não gosto muito de falar de política, não. É claro que no meu Facebook, que deve estar travado, porque eu não estou conseguindo mais entrar para fazer a live aqui na página do Facebook, acho que não existe a tal democracia ou liberdade de expressão, não é? Eu vejo tantos vídeos violentos, tantos palavrões, tantas coisas escrotas no Facebook e não vejo as pessoas que postam serem punidas, bloqueadas, tal, essas coisas. Bem como também no YouTube. Mas quando o irmão bem resolve se exaltar um pouco e expressar sua opinião sobre políticos e pastores, aí a coisa muda de figura, não é? Vocês já me conhecem e sabem que eu sempre venho postando, não é, vídeos, falas, áudios do Bolsonaro, porque eu não concordo com o pensamento dele de jeito nenhum. Nem dele e nem de bolsonaristas que fecham os olhos para as coisas erradas, para as falas, as gafes, não é? As coisas horrorosas que o Bolsonaro já falou e já fez, não é? Todo o seu jeito escroto, e que, na minha opinião, não é, foi um péssimo, se não o pior presidente da República, totalmente desqualificado, despreparado para o cargo de um estadista, de um chefe de Estado. Fez alguma coisa ao interesse da elite, não é? Dos fazendeiros, dos bancários, não é? De quem tem muita grana. E sempre dando ali, né, uma resposta de bom senso, de equilíbrio, mesmo contestando o governo do Bolsonaro. Entretanto, porém, como eu disse ontem, a gente não pode ser de extrema. Você pode ser petista, você pode ser de esquerda, mas você não precisa e não deve ser extremista. Porque quando você é extremista, né, petista, ou de esquerda, ou PL, ou bolsonarista, aí você perde a razão, você perde o equilíbrio, né? Você perde o bom senso, o domínio próprio, o juízo, e aí se torna um animal selvagem, né? Uma coisa horrorosa, ao ponto de passar o pano, encobrir, não é? Todos os atos errados, crimes, corrupções, tudo aquilo que você está vendo que o Lula já passou e o Bolsonaro também está passando agora. Porque de santo não tem nada. Portanto, não deve ser de extrema, de nenhum dos lados. Você tem o direito de gostar do Bolsonaro, de ficar com o Bolsonaro. Isso não é crime nenhum, ok? E também de ficar do lado do Lula, isso não é crime nenhum. Você tem o direito de ser de esquerda e de direita, mas tenha o bom senso. Em primeiro lugar, o que deve rezar, o que deve preponderar na sua vida como um cidadão de um país é a Constituição brasileira, é a justiça, é a verdade, é a igualdade, né, de um povo, ok? Portanto, quando se fala quando vai falar do Lula, não é? Porque o Lula é perfeito? Não. O Lula é um deus? Não. Nem Lula e nem Bolsonaro são homens que cometem falhas. Mas, quando você assume um cargo público de tamanha relevância, você tem sim total obrigação de pensar, não é uma, duas ou três vezes, mas 100 vezes ou 1000 vezes no que você vai falar, no que você vai discursar, no que você vai expressar, não é? A narrativa, o tom, as suas pontuações e colocações para uma nação, para um povo brasileiro, que é o povo que colocou você aí no cargo, né, de presidente. Você imagina, não é? Padres falando besteira, porque nós já temos muito. Pastores, então, nem se fala. Você imagina professores dando aula na sala
falando besteiras, impropérios, uma linguagem torpe, falando bobagens, incentivando, fazendo apologias a isso, aquilo outro. Hoje eu quero dar continuidade àquela live, porque o YouTube, o Facebook, aliás, mandou uma mensagem e removeu. Seu vídeo está sendo removido, sua live está sendo removido, por causa que eu apresentei ali, junto, né, cenas do filme Tropa de Elite, onde o personagem, o Capitão Nascimento, esbofeteava. Então isso é uma agressão física. Esbofeteava um jovem, um adolescente, na boca, na favela ali, comprando drogas, ou seja, financiando o tráfico de drogas. E uma outra cena do vídeo é quando também o Capitão Nascimento e uma blitz, não é? Vem vindo uma pessoa, uma autoridade, talvez um político ligado, naquela época, no filme, ligado ao comando da polícia do Rio de Janeiro, e o cara com toda a pompa diz, quem é o cabeça da operação aí? E aí o Capitão Nascimento vem do filme e tira o político, não é? Que está completamente corrupto, sujo, ligado com o crime organizado e com o tráfico, sabendo de toda a violência urbana, a violência nos bairros, nas ruas, nas quebradas, nos subúrbios, inocentes, mães, pais, trabalhadores, avós, vovôs, crianças na escola, na creche, enfim, sendo alvejadas, não é? E também sendo viciadas, aliciadas para o tráfico e também morrendo, muitas vezes, nessa guerra sangrenta, violenta, injusta, não é? E também morrendo de overdose, ou então matando seus pais, ou assaltando pessoas na pista para manter o tráfico ou manter o seu vício. Então essas cenas em que o Capitão Nascimento tira político e golpeia com vários, desfere vários socos no seu rosto e sangue, aquela coisa, e cai no chão e chuta, o Facebook entendeu que são cenas de muita violência e que talvez eu estivesse incentivando aí a violência. Mas a intenção, óbvio que não foi esta, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver. A intenção foi mostrar, não é, a realidade que vivem as pessoas, a realidade que vive o policial militar, que recebe as mensagens, não é, via cupom e são deslocados, não é, para áreas, distritos, regiões, não é, e tem que dar a sua vida no enfrentamento do fogo cruzado para defender você, que é cidadão e que é pagador dos seus impostos. E muitas vezes esses policiais prendem, né, essas pessoas e a justiça solta, um juiz do Supremo solta, as benécias da lei, né, enfim, como a gente já sabe o que acontece aqui. Então parece que os soldados também é um tipo de enxuga-gelo, né? E muitos perdem a vida, quando não perdem a vida ficam sequelados, ficam tetraplégicos, paraplégicos, cegos, cadeira de roda, enfim, aposentados e a vida completamente destruída. E quando, na maioria das vezes, são alvejados de forma fatal e letal e seus corpos já no cemitério. É por isso que é extremamente importante a gente criticar sim, a gente contestar sim. Não dá para passar paninho não na cabeça do Lula, que não é a primeira vez que o senhor, como presidente, fala um monte de besteira, para não falar uma outra palavra chula, aquilo que o senhor solta na privada. Ok? As gafes do Lula. As gafes do Lula. Você que achou que eu era de esquerda, que eu era comunista, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro, está completamente enganado. Eu não sou extremista. Ok? Então vamos lá. Uma das recentes frases do presidente Lula, lá na Ásia, se eu não me engano, ele disse que o traficante é vítima dos usuários. O traficante é vítima
dos usuários. Eu, quando ouvi isso de um bolsonarista, eu falei, você está brincando? Ele falou assim, não estou brincando, é sério. Eu fui atrás para ver se era verdade. E não é que é verdade. Eu mostrei na live de ontem, mas o Facebook derrubou. E agora o Facebook não está deixando também eu fazer a live ao vivo com vocês. Eu não consigo entrar mais ao vivo, ele deu uma bloqueada, ok? Mas vamos parar e pensar um pouco, não é? Então, segundo o Lula, o traficante, ele é vítima, não é? Dos dependentes químicos, dos usuários. O traficante consome cocaína, crack, maconha, êxtase? Não, porque ele não é burro. Ele contrata o químico, e o químico faz as misturas. O traficante não é o usuário de drogas. O traficante não é o doente, ok? O traficante é o cara do negócio, é o cara do financeiro, é o cara do investimento. Ele não vai usar droga. Ele não é vítima em hipótese alguma. E tampouco ele é vítima da sociedade. Essa é uma verdade absoluta. É impossível, Lula, o traficante ser vítima do usuário, porque é o traficante que, através das drogas, nas bocas ou biqueiras, é que vende a droga, que vende o veneno, que vai viciar, não é, os neurônios, não é, que vai viciar a endorfina, que vai viciar, não é, os hormônios do prazer, da excitação, no cérebro do ser humano, ok? É ele que vende um produto ilícito que vicia, que mata, que faz com que a pessoa mate, que faz com que a pessoa faça coisas horrorosas que nunca faria em sã consciência, que destrói a casa, que destrói o lar, que destrói a mãe, destrói o pai, que assassina aquele que está na pista com o seu carro parado no farol, que invade lojas, postos de gasolina, para sustentar o seu vício em abstinência. Não é? Um estado de fissura, melhor dizendo. Então, o Senhor disse isso, que o traficante ele é vítima do usuário. É uma incongruência, é uma antítese, é algo surreal, vindo de um chefe de Estado, de um presidente de um país tão grande como o Brasil. Depois, o Senhor não quer que as pessoas digam que o Senhor tem envolvimento com o narcotráfico, porque são essas as acusações, é essa a falácia. Será que é falácia? É uma pergunta, é uma afirmação, tá? São esses os ventos, as nuvens tenebrosas, os acúmulos limbos, os trovões, os raios, os relâmpagos que estouram sobre a sua cabeça, sobre a sua pessoa e sobre a sua história. Depois o Senhor não quer que fale que o Senhor tenha acesso livre no morro, não é? Dos maiores tráficos do Rio de Janeiro ou em São Paulo. Depois o Senhor não quer que fale que o PCC também fez parte do seu maior eleitorado, não é? Tanto fora quanto nos presídios do Brasil. Seria esse um apelo, mesmo que ridículo, mesmo um risco de um tiro no pé, o Senhor ter falado uma balbúrdia, uma besteira, uma idiotice, uma coisa grave dessa? E não é questão de vamos desculpar porque é um ser humano, todo mundo erra. É um ser humano e todo mundo erra. Eu concordo com isso. Mas existem falas específicas de um vereador para com os seus eleitores. Existe fala específica de um deputado estadual para com os seus eleitores. Existem falas específicas de um prefeito
né, de um governador para os seus eleitores. Existem falas específicas de um deputado estadual ou federal para os seus eleitores, de um senador, não é? De um juiz na sua sabatina, de um ministro na sua sabatina, de um presidente. Existem falas, existem diálogos, orações específicas voltadas para o povo. E existe também assessores que eu posso falar, que nota eu posso dar, como eu posso responder. Infelizmente, o que me pareceu, e para mim foi muito frustrante e também decepcionante, o Lula, que várias vezes eu defendi a sua pessoa como político, aqui nas minhas redes sociais, de ataques inverídicos, mentirosos, fake news, odiosos contra a sua pessoa. Mas dessa vez não tem como dar o braço a torcer para eles. Traficante nunca foi e não é vítima do usuário. O usuário é vítima do traficante, sim, senhor. Presta bem atenção nisso. Me parece, às vezes, me pareceu que o senhor, não estava bem. Talvez o senhor esteja entrando numa fase senil, talvez acho que seria importante o senhor fazer uns examezinhos aí de Alzheimer, alguma coisa relacionada aí à cognição, à idade, né? Vale a pena o senhor fazer uma consulta, porque uma barbaridade dessa não se diz em relação a traficantes, não é? No mundo inteiro. Presta bem atenção no que eu vou dizer para o senhor. Seria esse um momento oportuno para que o crime organizado, tanto o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, como o PCC em São Paulo, no Brasil inteiro, e outras facções, pudessem ter um pouco de alívio e esperança no relaxamento às punições judiciárias, no relaxamento às perseguições, às investidas ostensivas da polícia, das autoridades, da justiça. Quando o senhor disse isso, seria isso um estratagema seu para já pensar nas eleições do ano que vem, que está aí, 2026, para se reeleger a presidente da República? Quando o senhor tenta amenizar, suavizar, não é? Quando o senhor cria um eufemismo, aqui sobre traficantes e vítimas. O senhor sabe a diferença dessas duas palavras? Vítima, segundo o nosso dicionário Aurélio, vítima é um homem ou é um animal quando ele é imolado, quando ele é esfaqueado, sangrado num altar, ali no holocausto, para um Deus. Aonde que o traficante ele é sacrificado? Ele é sangrado? Ele é imolado? Em que altar o traficante é imolado? Para qual Deus, para qual entidade o traficante ele é imolado? Não é o contrário? Não são os usuários que são esfaqueados, esbofeteados, agredidos? Quando os seus órgãos são destruídos, seu fígado, seu baço, seus rins, sua laringe, sua faringe, seu septo nasal, seus olhos, seu cérebro, seus neurônios, sua personalidade, seu temperamento, seus equilíbrios, todo o seu corpo por dentro não são sacrificados, imolados no altar das drogas desse país? Não são eles que são sacrificados ao Deus do dinheiro, ao Deus da grana, ao Deus do poder, ao Deus de carros importados, ao Deus dos patrimônios, das lanchas, dos aviões, dos jatinhos, dos helicópteros, das mansões, das fazendas, das aplicações nas bolsas de valores, nos investimentos como na Faria Lima? Não é o sangue desses usuários que eles são vítimas do tráfico de drogas, o presidente Lula?
ou o senhor deu um de bocó, deu um de Zé Mané, deu um de idiota, não é? Num tom meio que de brincadeira, ali, fazendo apologia ao tráfico de drogas, para ganhar voto e ser eleito no ano de 2026. Só um minuto. Porque falar de Bolsonaro, todo mundo tem falado, a mídia tem falado, escrita, a radiodifusora, a televisão, os jornais, G1, o Globo, CNN, Brasil, né? Record TV, Band News, não é? Jovem Pan, todo mundo fala, todo mundo já falou das bobagens, das besteiras, que também foram graves com o Bolsonaro, várias declarações graves e horrorosas, não é? Mas não é porque você é o Lula, o senhor é o Lula, não é? Que o senhor tem o direito de descaradamente, sem um pingo de vergonha na cara, fazer o que o senhor fez. Tratar o traficante, que segundo o CPP, o Código Penal, não é? É considerado um crime extremamente hediondo e grave. Também, é por isso que eu escrevi aqui, pessoal, aqui na lousa, deixa eu só ver como é que está aqui a transmissão. Por isso que eu escrevi aqui na lousa, gente, é o seguinte, eu escrevi aqui uma passagem da Bíblia, tá bom? Que está escrito aqui em hebraico, Isaías, né? Isaías, aqui em hebraico nós temos aqui Isaías, que a pronúncia é Isayahu, Isayahu, ó, Isayahu, Isayahu, capítulo 5, versículo 20. Sabe o que está escrito lá, ô Lula? E aqui não é um tom de voz evangélica, da igreja evangélica, que também já está corrupta pra caramba, com essa ideia de trazer político. A igreja virou um palanque político, né? Trazendo político para o altar, aquela coisa toda, usando o texto bíblico para fomentar a eleição de um candidato. Eu não estou fazendo isso aqui, tá, Lula? Mas presta bem atenção. Lula, petistas e toda a nação brasileira. Eu não estou fazendo isso. Vamos ter coerência e ter respeito com as coisas, né? Com as Sagradas Escrituras. Para algumas pessoas poderão ser sagradas, mas para mim e para milhões de pessoas. Então, Isaías, capítulo 5, versículo 20, olha só o que está escrito aqui, o presidente e a sua comitiva, né? Está escrito assim, diretamente do hebraico. Aqui nós temos assim, ó, Oi Ramin, ó, Oi Ramin Lahar, Oi Ramin Lahar Tov, Velatov, Velatov Rat Samin, Velatov Lach Samin, Rosek, ok? Rosek Leor Veor, La Rosek Samin, Mar Lematov, Lemator, Umator, Lemar. De novo, Oi Huamin Lacha, Oi Huamin Lachatov, Velatov, Rassamin, Roser, Leor, Veor, La Roser, Samin, Mar, Lemator, Umator, Lemar. Sabe o que quer dizer isso aqui em hebraico? Eu vou explanar para vocês. Deus, o Eterno, ele está explanando, não é? Ele está explanando, só um minutinho aqui, só um minutinho que eu vou dar uma pausa, peraí. Vou colocar o kippah, porque nós estamos vendo aqui hebraico, né? Isaíahu 5:20, Isaías 5:20, né? Oi Huamin Lahatov, Oi Huamin Lachatov, Velatov Lasamin, Rosek Leor Veor, Larosek Samin, Mar Lematoque, Umatoque, Lema. Ou seja, olha só o que o Eterno está dizendo
para aquele povo daquele momento ali em Israel, através do profeta Isaías, quer dizer, Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, e que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. É claro que eu posso aplicar esse texto aqui em cima da sua fala. Sabe por quê, ô Lula? Porque eu não sei se você tem neto viciado em droga, eu não sei se a sua comitiva ou você ou alguém da sua família já foi atacado por pessoas imbuídas pela cocaína, pelo crack, como nós vemos na Cracolândia, no bairro de Campos Elíseos, na região da Luz, na região da Barão de Limeira, né, da Nortman, toda aquela região no Parque Dom Pedro, onde as pessoas são feridas no rosto, quando passam nas rodovias ou nas principais artérias e avenidas e ruas extensas de São Paulo, nos viadutos jogam pedra, pessoas morrem, tem um afundamento de crânio, né? Traumatismo craniano, e morrem porque bandidos, marginais, delinquentes, de vagabundos não querem trabalhar, porque eles querem dinheiro fácil para poder usar a sua droguinha, para sustentar o traficante que não é vítima da sociedade, mas que torna essas pessoas vítimas, os usuários, e as torna zumbis e assassinos em série, serial killers do nosso país. Sabe, o presidente Lula, das coisas que eu já vi, de ter que levantar de madrugada, amarrar um sobrinho com corda, os braços e os pés, eu e um irmão meu, ter que amarrar o sobrinho porque ele estava tomado pela cocaína, tomado pelas drogas, rodopiando na cozinha e minha mãe orando, pedindo misericórdia, e ele chutando geladeira e fogão e tendo que chamar o SAMU para levar e responder para o SAMU que fui eu que amarrei ele, como se fosse um cárcere privado, como se fosse, eu tive que manter ele amarrado, porque ele estava incontrolável, sabe, totalmente fora de si, podendo desferir um golpe até na cabeça da minha mãe, uma senhora de 85 anos, chutando o carro do vizinho. Eu tive que golpear o meu sobrinho nesse estado, golpear ele, mobilizar ele e amarrar, segurar ele, junto com o meu irmão, para colocar no SAMU e levá-lo até uma daqui na ala psiquiátrica. E hoje esse sobrinho, pelo que me consta, segundo os familiares, acho que nem vivo está. E um também já morreu. Todos eles tiveram experiência com esse submundo desgraçado, podre e nojento. Eu sei o que eu estou falando, presidente Lula. Sabe? Então, quando o senhor fala isso, quando o senhor faz uma espécie de analogia, quando o senhor tenta suavizar e colocar o traficante como vítima, como inocente da sociedade, é um erro muito grande. Parece que o senhor está fazendo uma fala parafraseando Pablo Escobar, parafraseando os maiores traficantes do mundo. Isso não é para ser naturalizado, não é para ser normalizado. Deixa eu ver. Não pode ser normalizado isso. Parece que o senhor está transformando o mal em bem. O tráfico faz mal, as drogas fazem mal, e não é só cocaína, não é só maconha, não é só crack, não é só o êxtase, não é só o K9, não. É também coisas que vocês não têm peito para enfrentar, ou não querem enfrentar, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, o presidente, os deputados, ninguém quer bater de frente porque o imposto é altíssimo aos bilhões, aos cofres públicos que vocês cobram e deixam vocês cada vez mais ricos. Mas é um dinheiro de sangue porque milhões de pessoas morrem em decorrência do tabaco e do cigarro. Tem também o cigarro e tem também o cigarro que tem 4.600 substâncias químicas e tóxicas ali, mas está tudo certo para vocês. É o livre-arbítrio, é a democracia. Também tem a bebida alcoólica, onde nós vemos na televisão vários comerciais, né? De Brahma, de Antártica,
Skol, Heineken, tá tudo certo, tá tudo beleza, né? Opa, tá tudo beleza, tá tudo certinho aí, não tem problema. Então, assim, me parece que o mundo em que nós vivemos, as substâncias tóxicas que viciam, que matam, que endoidecem, e que por mais que a pessoa já tenha intenção dentro dela, mas sem o álcool, sem a cocaína, ela não tenha coragem de fazer o que ela tem, parece que essas substâncias químicas, elas são de tão mal, tão perversa, tão demoníacas que elas são, elas, do mal, vocês a tornam ela coisa boa, e não é coisa boa, não é? E vocês, do mal, vocês começam a chamar ela de coisa boa, coisa gostosa, do bem. Mesma coisa, não é? Eu já vou apagar aqui agora. Então, Isaías 5:20. Ai dos que amam, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. O que fazem da escuridão luz, né? O que faz da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce o amargo. Pois bem, até aqui deu para o senhor entender o que milhões de católicos, espíritas, evangélicos, pentecostais, protestantes, muçulmanos e judeus, não é? Testemunhas de Jeová, mormons, todos pensam sobre a sua fala. E não adianta vir pedir uma simples desculpa. Sabe o que o povo espera do Senhor? O povo espera a mesma coisa que o ex-prefeito de Nova York, não é? O ex-prefeito de Nova York, né? O ex-prefeito de Nova York. O senhor sabe muito bem quem ele é. Eu não sei se o nome dele é. Acho que deve ser assim, né? Acho que é Rudolph Giuliano, uma coisa assim. É uma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Rudolph Giuliani, né? O ex-prefeito de Nova York, né? É o que as pessoas esperam do senhor aqui no Brasil, uma atitude dessa, que é a tolerância zero. A tolerância zero. Tolerância zero para as drogas. Para as drogas. É isso que as pessoas no Brasil esperam do senhor. Ok? Vamos para o segundo vídeo.